Obrigado a todos por estarem aqui. Meu nome é Lincoln Rocha. Eu participo desse ecossistema de fintech há bastante tempo. E deixa eu contar uma história. Eu represento uma associação que temos mais ou menos 140 associados, fintechs no Brasil inteiro, e somos a primeira associação dedicada a fintech de pagamento no Brasil. Começamos em 2009 para 2010, quando a inovação em 2009 e 2010 era achar que um cartão pré-pago era a solução da bancarização no Brasil. E isso nós tivemos relativo sucesso nesse pensamento, porque em 2009 e 2010 a tecnologia ainda era muito cara, acesso a banco era muito difícil, as pessoas não bancarizadas no Brasil era em torno de 55% a 50% de não bancarizados no Brasil. Os processos de transação eletrônica que a gente via na palma da mão ainda era o cartão. Então a gente imaginava que a bancarização seria botar o dinheiro da pessoa que não tem conta dentro de um cartão, e a gente trouxe o cartão pré-pago para o Brasil. A gente conhece o cartão pré-pago muito fortemente como cartão alimentação, cartão de ônibus, cartão de vale-refeição. Foram os primeiros cartões pré-pagos no Brasil e no mundo. Mas a gente teve um movimento na Europa e nos Estados Unidos de bancarizar o informal, bancarizar o imigrante, bancarizar aqueles que estavam ilegais nos países, e aí deram um cartão pré-pago, que foi a primeira solução de fintechização, que não tinha esse nome no passado. E a fintechização começou, então, nos Estados Unidos, dando cartão para imigrante, e na Europa, dando cartão para imigrante ilegal que não tinha RG. Então você ia numa farmácia, supermercado, comprava aquilo ali, abastecia com o dinheiro do trabalho semanal e você estava bancarizado. Olhamos para isso e trouxemos isso para o Brasil, junto com as grandes bandeiras, Mastercard, Visa, e isso foi os primórdios da fintechização no Brasil. Nesse período, nós criamos uma associação, em 2009 para 2010, tinham todos os players que queriam entrar nesse mercado, surgiu a Pagos, e naquele tempo era GSPP, Grupo Setorial Pré-Pagos no Brasil. Posteriormente, a gente começou a ver a tecnologia ter mais acesso no Brasil, principalmente tecnologia bancária, e eu fui um daqueles que foi considerado marginal no Brasil, onde era falar que você teria uma conta, uma fintech que teria dinheiro de terceiros sem estar registrado no Banco Central, era um pecado, era praticamente um marginal. Amigos que eram do setor financeiro trocavam de calçada com a gente quando encontravam um cara que falava que estava trabalhando com mercado de pagamento sem ser banco. Graças a Deus, em 2013 isso acaba. O Banco Central, na verdade, por decreto-lei, e depois virou lei, isso se tornou legal. E passando os poderes de emissores para a criação de novos modelos de bancarização no Brasil, logo em 2013, com um decreto, e em 2014 já tendo resoluções. Então nós deixamos de ser marginais e começamos a virar formais, e começamos a virar empresas que realmente poderiam deter o dinheiro de um cliente ou dar crédito para um cliente sem ainda ser banco, com muitas variações ali pedindo permissão, e aí começou o que hoje a gente chama de Bank as a Service. Eu estou contando essa história para vocês, eu sei que aqui o nosso negócio é muito falar de Web3. Eu sei que aqui a gente tem aqui uma tendência, uma destinação, uma orientação muito forte para a gente falar do blockchain e falar das novas moedas ou das novas tecnologias tokenizadas. E estamos super alinhados nisso, mas é bom contar um pouquinho do histórico dessa associação, da qual eu, Marcelo, Juliana fazemos parte. E se você tiver interesse de fazer parte do ecossistema de profissionais e empresas do setor de meios de pagamento, por favor, nos contate, pagos.org.br. E vou fazer outra propaganda aqui, me permite, Fabrício? Se você quiser me ajudar, eu tenho um canal todo dia, 7 horas da manhã, chama Morning Talks, onde eu falo de fintech por 10 minutos. Mentira, passa. Sempre 11, 12, ali eu roubo, o editor fica chateado,
mas chama morningtalks.com.br, está no LinkedIn, está no YouTube. Chega aí. Está no LinkedIn, está no YouTube, está no Instagram, está no Spotify. Spotify é muito legal de ouvir, o som é muito melhor, então eu indico que você fique escutando as bobagens que eu falo lá, mas sempre tem coisa boa, e a de hoje foi muito especial. Se vocês puderem, anota aí, ultratalks.com.br, e o meu canal é o morningtalks.com.br. Pode entrar lá no Ultratalks. Já fiz minha propaganda, depois você manda o boleto para mim e tá tudo certo. Boleto é coisa do passado, né, gente? Você manda aí um processo no Smart Contract, Web3, e aí já sai da minha hard wallet, eu boto o código lá e tá tudo certo. Mas, gente, a palestra hoje aqui, ela tem um propósito muito maior do que eu falar de mim ou falar da associação. A gente vai falar como você ter uma fintech de alto impacto. O Web3 pode ser o Web3. A fintech está resolvendo problemas financeiros. Fintech ela resolve problemas de bancarização. Fintech resolve problemas de quem tem medo de ter o dinheiro confiscado. Fintech resolve problema de cross-border de dinheiro, transações e internações. Fintech resolve muitos problemas de pessoas que não tinham acesso a banco. Ou de pessoas que não querem mais entrar em banco. Ou de pessoas que querem ter taxas mais justas. Vamos passar com a propaganda da Justa, que é um amigo meu que é dono de uma fintech chamada Justa, Eduardo Vils. Grande fintech, Vils, está me devendo essa. A gente entra no mercado financeiro quando a gente fala de transações com moedas, independente de qual moeda seja, fiduciária, moeda Web3, moeda nacional, moeda anárquica, moeda libertária, não importa. É patrimônio que sai de A para B. É patrimônio que você precisa receber quando você presta um serviço. Essas inter-relações que são financeiras, elas são consideradas modelos de pagamento ou modelos financeiros, e elas podem ser feitas por uma instituição super tradicional, como grandes bancos, pode ser feito por pequenas fintechs que acabaram de nascer. Qual é a diferença de uma para outra? O dinheiro? Sim. Mas a maior diferença? Qual é a maior diferença? Uma tem muito dinheiro, a outra tem pouco dinheiro, mas todas elas tratam do dinheiro de um indivíduo. E se quebrar, prejudica alguém. Essa prejudica milhões de pessoas e essa pode prejudicar 100 pessoas, 200 pessoas, 10 pessoas, não importa. O que importa é, existe aqui uma semelhança, porém uma assimetria. Essa tem muito dinheiro, essa tem pouco, mas a responsabilidade não muda. Então, se você quer ter uma empresa no mercado financeiro, a primeira coisa que você precisa saber é que você está tratando com o dinheiro de alguém. Por mais que você não toque no dinheiro e o dinheiro esteja tratado através de contratos, tem sempre alguém que pode fazer algo com o seu dinheiro. Sim ou não? Antônio, sim ou não? Então, se você não pode, se você tem a capacidade de prejudicar um ser humano, um seu cliente, você precisa ser responsável, e essa é a semelhança que não é assimétrica, é a mesma semelhança. Então vamos falar aqui um pouquinho de como ter uma fintech de alto impacto ou de alta relevância. Todo mundo vai chegar aqui e vai falar para você que qualquer startup, qualquer empresa tem que resolver um problema. Sim ou não? Tem que resolver uma dor. Sim ou não? Tem que ter propósito. Sim ou não? O que mais? Tem que... tem outra que é... Tem que resolver o problema do cliente. Sim ou não? Sim ou não? A grande e a pequena. Todas elas vão fazer a mesma coisa. Qual é a diferença para você ter uma fintech de sucesso ou de alto impacto, seja grande ou seja pequena? Qual é a coisa que mais... Vamos levantar aqui um exemplo. O Nubank. Grande fintech, é ou não é? Tem criptomoeda ou não tem? Mais ou menos, mais ou menos. Mas está tentando, está tentando. Ela era pequenininha, ficou gigante. O que ela inovou? O que ela inovou de fato?
ela deu acesso. Antônio matou a charada. Todas elas têm propósito, todas elas resolvem o problema, todas elas têm produtos, todas elas têm, mas ela deu acesso. E qual é o acesso que você quer dar se você quiser montar a sua fintech? Qual é o acesso que você quer proporcionar dentro de uma fintech? Alguém aqui tem uma fintech, ou tem interesse de ter uma fintech, ou trabalha numa fintech? Ninguém mais tem interesse? Tem interesse? Tem interesse? Tem interesse? Quer? Tem interesse? Primeira coisa que você precisa pensar. Tudo que eu falei aqui está valendo. Resolver problema, tirar dor. Mas todas elas resolvem um problema e não é porque ela resolve que você também não pode resolver o mesmo problema. Eu preciso ter empréstimo. Tem empresa que dá empréstimo, segunda dá empréstimo, terceira dá empréstimo, quarta dá empréstimo. Tem espaço para todo mundo. Não vai faltar espaço para a empresa que quer dar crédito. Isso não falta. Lugar nenhum do mundo. O que falta é a empresa entender o seu crédito. O que diferencia? O acesso ao crédito a quem você quer dar acesso. A quem você quer dar acesso com a sua fintech. Você escolheu, você sabe o risco daquele cliente, você sabe qual é o perfil daquele cliente, você sabe qual é a dificuldade que esse cliente tem para chegar nesse serviço, nesse produto, na tua oferta de valor, é o acesso que você dá. Nubank deu acesso. E eu não sou pago por eles, não. Só falo porque eles trouxeram um produto comum, simples. Todo mundo já tinha 20 anos no Brasil, cartão de crédito. E ele personalizou um acesso para um cliente da classe C, D e E, que ninguém dava, com alta dignidade ou alta experiência, com baita valor, entendendo aquele cliente. Ele deu acesso. Qual é a segunda coisa? Depois de passar de dor, de solução, de propósito, depois de falar tudo aquilo, qual é a segunda coisa que você precisa fazer se você quiser ter uma empresa, uma fintech com muito acesso? Quem arrisca? Vai valer um abraço meu no final. Quem arrisca? Não entendi. Regras claras. Vamos chegar lá. Ainda não. A segunda coisa, eu falei de entender que você tem que dar acesso. Facilidade. Ainda não. Facilidade para mim está no acesso. E o X, para mim, está no acesso. Mas está certo, mas está no acesso. Eu vou falar e vai chocar vocês. Atendimento está no acesso. Perfeito. Tudo isso faz parte do acesso. Se você não abrir um portal bonito, se você não aprovar o cliente, não deu acesso. Então a primeira coisa foi o acesso. A segunda coisa é ter dinheiro suficiente para bancar o seu projeto. A diferença de dar certo e dar errado, depois que você conseguiu dar o acesso, entender o economics da tua empresa, se ela paga pelo cliente, o cliente te dá lucro, é você saber se tem alguém bancando a jornada da tua fintech. Não tem jeito de você montar uma fintech de determinado tamanho se você não tem o tamanho desse cheque. E aí, vou trazer agora o segredo para você captar o tamanho desse cheque. Parece algo muito capitalista, e é. Você pode conseguir dinheiro através de fomento, através de fundações, de institutos, de verbas de patrocínio, de incentivo, mas o dinheiro que te sustenta para fazer uma jornada de uma fintech são dinheiro de venture capital ou grandes investidores corporativos. Essa é a grande história de todas as grandes fintechs no mundo. Não tem uma fintech aqui que a gente possa levantar que nasceu e sobreviveu e ultrapassou a arrebentação com dinheiro próprio dos investidores, o famoso bootstrapping. Isso você consegue fazer o seed até aí, acabou. Então, a gente tem que deixar de ser romântico nesse momento e falar, eu preciso, para construir esse sonho, quanto? Eu quero chegar em qual tamanho, em quanto tempo? Isso vai ser depois de provada a sua tese. Aí você consegue ter uma fintech
que você deu acesso, esse acesso ele tem equilíbrio econômico, e depois do equilíbrio econômico você convenceu um bom investidor a botar dinheiro dentro da sua ideia que ficou de pé através do CAC, da perda, do custo fixo e do LTV. Se você não construir essa tese de acesso com o ovo em pé do Economics, vai ser difícil você capturar a atenção de investidores para fazer a tua fintech dar certo. Isso perde um pouco do glamour, não perde? Não perde? Perde um pouco do glamour quando a gente fala, como é que eu faço? Agora eu vou chegar para vocês e vou ensinar o como você faz. Porque senão vai ficar muito feio eu sair daqui e falar que é só ter dinheiro e que você consegue. Não é isso. Muito dinheiro numa ideia errada não dá certo. Muito dinheiro com pessoas erradas também não dá certo. Muito dinheiro num projeto que não tem viabilidade econômica não dá certo. Então, quais são os componentes para uma fintech dar certo? A gente falou de acesso e agora a gente falou de ciência da captação, da estruturação do teu funding para o seu projeto. A ciência que está por trás disso, e eu posso chamar de ciência, porque envolve elementos sociais, você ter a habilidade de se relacionar num ecossistema, e aqui é um belo ecossistema para você começar a expor seu projeto, expor sua fintech, expor sua ideia e conseguir a atenção de pessoas que entenderam o acesso que você quer dar. Não precisa, gente, fazer o produto inovador, o mais inovador. Você precisa fazer o melhor acesso. E o acesso que seja o mais barato e o mais permanente, que é o atendimento, que é a facilidade. Você falou o quê mesmo? Regras claras para o usuário entender que aquilo ali é fácil, é claro, não vai ter pegadinha, vai ser transparente, vai ter uma oferta que ele sabe que ele não vai ser enganado. Tudo isso está no bojo da experiência, a experiência do usuário está no bojo do acesso. Então você criou o acesso. Pode ser no mercado que está até super vermelho, oceano vermelho. Muitas vezes todo mundo fala, não, vamos para o Oceano Azul. É legal o Oceano Azul. Só que tem um custo ainda mais caro, porque você precisa explicar ao cliente o que você faz. Oceano Azul é bom, mas muitas vezes é mais caro. O Oceano Vermelho é ruim, mas muitas vezes com pouco dinheiro você consegue. Porque o cliente já sabe o que você vende. Você vende o quê? Já está claro. Agora, ele entendeu o que você vende, ele entendeu o que você entrega. Agora, você tem dinheiro para manter esse sonho de pé? Você tem CAC suficiente para trazer clientes? Você tem dinheiro para passar a arrebentação, que é a hora que o processo ele não chega no seu break-even? Porque você está ali fazendo uma jornada de captação de cliente. Esse momento dessa barriga de virada para fazer a inflexão da tua jornada, esse momento tem a ciência da captação. E a captação você precisa ter noção social, noção financeira, saber se o seu projeto ele fica de pé em quanto tempo, se você emprega R$1, quanto que ele volta em quanto tempo. Então, essa consciência financeira do seu produto precisa ficar muito claro na sua relação com os seus investidores ou com os prospects de dinheiro que você vai captar. Você precisa ter entrega, mostrar para ele que o produto já existe. Ou seja, eu não tenho o produto terminado, mas eu tenho a validação da minha ideia. E aí eu faço a ideação e depois eu concretizo a validação no próprio MVP. Eu fiz um cliente, fiz 10 clientes, fiz 100 clientes, eles se comportaram dessa forma, eles ficaram tanto tempo, eles me deram tal receita, eu gastei R$1 e eles me deram 10 em 10 meses. Está validada a sua ideia. Está validada a sua ideia. Então isso, você precisa ter muito claro, nós precisamos ter muito claro nesse processo de validação de captura de dinheiro. Então eu com isso, a abrangência social, eu me relaciono nos ambientes onde o capital está ali esperando achar um bom projeto.
Aqui estamos num lugar perfeito, estamos na Arca, no Node, lugar perfeito para você apresentar para investidores. Investidores internacionais, você precisa estar fazendo as rodadas internacionais, você precisa conhecer, estar apresentando o seu projeto nessas rodadas. E isso tem que começar no primeiro dia da sua empresa. Você precisa ter isso na sua mente no primeiro dia, porque uma fintech ela tem uma jornada muito custosa, muito dura e muito difícil de se manter equilibrada, senão você vai ser pífio e você não vai ter nenhum tipo de interesse por investidores. Então você teve uma grande ideia de acesso, você teve uma grande postura de captação, você consegue mostrar o teu processo de captação. E o terceiro? Qual é o terceiro? Arregimentar as pessoas certas. É a grande dor das empresas. Ter as pessoas certas, alinhadas na forma que for, trabalhando exclusivamente para aquele projeto, empenhando a energia correta naquele projeto. Sem esse elemento que são pessoas, você não vai conseguir passar esse estágio da validação e da captação. Você quer ter uma empresa de sucesso? Deixe bem claro o que é o acesso que você quer proporcionar. Deixe bem claro o capital que você precisa capturar para fazer essa jornada dar certo. E essa conta quase todo mundo erra. Esse elemento 2, quase todo mundo erra. Até os grandes já erraram. E tiveram que, no meio da jornada, pedir pinico e pedir mais dinheiro, porque ele achava que em 2 anos ia conseguir, e a jornada é mais dura e demorou 4, 5, 6 anos para conseguir. Não é que o projeto está errado, é o prazo de maturação. E pelo tamanho do investimento em cliente, você não vai recuperar isso no outro dia. Tem uma conta para pagar do dia de ontem que você fez um rombo para poder botar X clientes para dentro. Então, essa ciência de entender o CAC e o LTV, que é básico, entender qual é a performance econômica da tua empresa, se você não fizer isso, esquece. Se você errar a mão nisso, esquece. A sua empresa não vai passar a próxima onda. E são conselhos muito práticos aqui, tá, pessoal? Estou trazendo nenhuma ciência que eu ouvi dos outros, não. Grandes projetos precisam ter pessoas apoiadoras, grandes te apoiando. Senão, você não abre grandes empreendimentos. Qual é o tamanho do seu empreendimento? Qual é a forma do empreendimento que você está montando? Você tem o apoio necessário? Você tem as pessoas necessárias? A tese do acesso está bem feita? A tese do econômico está bem feita? As pessoas que você precisa para o seu projeto estão bem feito? Essas 3 colunas, esses 3 pilares, essas 3, vou chamar até de entidades, isso precisa estar muito claro no seu projeto. Não importa até qual é o projeto. Todos os projetos aqui, seja de fintech até criar uma usina nuclear, eles precisam desses 3 elementos. Se você não pensar em que acesso que essa usina vai dar, qual é o tipo de solução que ela vai ter, não vai ter comprador, não vai ter investidor. E se esse investidor não ver claramente quando que ele vai ver o retorno dele de volta, você não vai conseguir passar para a próxima fase, que é chamar as pessoas certas para o seu projeto. Você vai conseguir 1 ou 2, mas 1 ou 2 você não faz a empresa. Você precisa trazer as melhores cabeças para o seu projeto. Porque o projeto não é só um empreendedor. A fintech não é só um empreendedor. Quando o meu amigo falou de transparência, eu vou traduzir transparência. Transparência tem pessoas que estão fazendo a conta certa para não errar a conta do cliente. Regras claras, como você falou. Precisa de gente que entenda do regulatório. Precisa de gente que entenda de financeiro. Precisa de gente que entenda de blockchain. Precisa de gente que entenda do Drex, vamos chamar de Bezos, né? Não importa. Se você for entrar nessa tecnologia, independente dos conceitos
maiores que estão envolvidos na Web3, de ser, né, ter liberdade, ter segurança, ter transparência, que está tudo... Mas isso não resolve o acesso. Então, a gente está colocando aqui 3 conceitos muito simples, muito básicos, que é a experiência que eu tenho de quem já montou mais ou menos 12 fintechs. Dessas 12, umas 3 tiveram um grande sucesso. E, se Deus quiser, uma tokenizadora até o final do ano fica pronta também. Essa jornadinha que eu fiz já está toda feita. Já sabemos o acesso que queremos dar, já sabemos o dinheiro que a gente precisa para fazer a primeira jornada e já sabemos as pessoas que a gente precisa. Inclusive, vai ter uma nova agora, né, trazida pelo Antônio aqui, que a gente precisa das melhores cabeças para terminar esse sonho. Não são 2, 3 pessoas. Então, pessoal, a minha mensagem de hoje é muito simples, muito pragmática, muito direta, muito rápida. É como é que você constrói o seu planejamento interno para empreender. E não precisa você ser o empreendedor, você pode ser também parte da equipe e levar esses conceitos. E aí eu volto aqui para o nosso conceito inicial de apresentar a Pagos. A Pagos foi uma formiguinha que hoje está virando aí depois de 15 anos, estamos completando 15 anos agora, arregimentando aí 140 empresas e executivos do setor que passaram as mesmas dores aqui. E se faltar um desses 3 elementos, o elemento desmorona, ele desanda, ele não vai. Então, fica a dica nossa, fica aqui a minha mensagem, o meu recado. Espero que Antônio, Priscila tenha sido de valores, de alto valor. Não é uma palestra com muitos elementos, mas são elementos que a gente vem aqui para deixar uma direção muito clara e muito rápida e que fique na cabeça de cada um que possa usufruir dessa mensagem, tá bom? Muito obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Lincoln Rocha. De novo, estou todo dia, 7 horas da manhã, de 7 a 7h10, ali no YouTube, no LinkedIn, com o programa do Morning Talks, feito pela Ultra Talks. Obrigado. Fiquem com Deus.